Seja muito bem-vindo você na programação do Desbravador, o Desafio. Essa semana a gente tivemos vários pregadores mirim que foi uma bênção. Se você perdeu por algum motivo, hoje você vai ser apresentado a cada um deles e cada noite tivemos a apresentação e a pregação desses meninos fabulosos. Então entenda você o recado de Deus através desses pequenos servos de Deus. Você vai assistir nesse momento a pregação de cada um deles. Então receba a mensagem de Deus. O povo de Deus clama e quando o povo de Deus ora, Deus responde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreve no nosso canal e não deixe de compartilhar essa mensagem de Deus, que através de você vamos chegar a lugares que nós nem imaginamos. Então escuta a palavra. Vamos lá, porque os nossos desbravadores estão aí para levar a mensagem ao mundo. Em nome de Jesus. Boa noite. Meus meninos estavam ontem comparecendo forte, mas hoje, infelizmente, não estão aqui. É nervosismo, né? Eu conheço todo mundo e não dá uma tremedeira. Eu queria saber, alguém aqui que sabe que tem algum dom? Algum dom? Jamie tem o dom de cantar, mas alguém? Gênesis? Qual é o seu dom, Gênesis? Não, qual o seu dom? Bota aí mais antes. A imaginar. Eu falo sobre uma pessoa que Deus, assim que ele nasceu, Deus deu um dom maravilhoso para ele, né? Quem é esse rapaz aí? Quem é esse homem? Qual era o dom de Sansão? Sansão tinha força, né? Sansão nasceu em um momento especial na história de Israel, né? 7 vezes a nação de Israel tinha se rebelado em apostasia e dessa vez os filisteus, Deus botou ali para castigar eles durante os 40 anos. E você sabe o que significa o nome de Sansão? Sansão significa luz do sol. E nos dias mais sombrios da história da nação de Sansão, ele veio ao mundo. Sansão era um narizeu, o que significa que ele é diferente, separado ou reservado dos outros. Sansão não podia nem beber vinho, não podia comer nem do fruto da videira. E ele também não podia se aproximar de corpo morto, nem de humano e nem de animal. E ele não podia cortar o cabelo. Por que ele não podia cortar o cabelo? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Amém? Mas antes de ler a palavra, vamos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um culto. Abençoa todos que estão aqui presentes, Pai, e os que faltaram, Senhor, sabe os motivos. Que o Senhor toque no coração de cada um e que eu fale sobre a Tua palavra, não sobre mim. Abençoa o Clube Atlântida, abençoa essa semana de oração. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1 Coríntios 11, versículo 14, diz assim, ó. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonro para o homem usar cabelo comprido? Bem, Sansão tinha recebido a grande força do Senhor, né? Em uma ocasião, Sansão matou, num evento de jovens que a gente foi no começo do ano, né, do Dia Mundial dos Jovens, o pastor Diego, né? O pastor Diego disse que Sansão matou 1000 filisteus com a mandíbula de um jumento. Com a mandíbula de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Aí o pastor Diego disse que imagina ele com o jumento inteiro. Quantas pessoas ele mataria, né? Em outro, ele ergueu os portões da cidade, né? Ele ergueu os portões da cidade e carregou para uma colina sobre os seus ombros. Em seguida, houve um momento em que ele foi confrontado por um leão selvagem e destruiu com as próprias mãos. Imagina, o cabra não era forte, não? Ele parecia comigo, né? Forte. E como ele era? Ele parecia com Arnold Schwarzenegger? Ele era parecido com Arnold Schwarzenegger? Não, né? Ele era provavelmente como a maioria da gente, né? Como nós sabemos, porque ele perguntou qual era o seu segredo da sua força, porque ali é impossível
tomando água, aquilo ali, né? Isso ali vem de Deus, aquela força dele. Ele não era apenas forte no corpo, mas na sua mente e espírito. Ele era perspicaz, adorava enigmas e tinha um grande senso de humor. Quem que gosta de charada? Charada é bom? Não gosto muito não, mas ele gostava, né? E não é de admirar que o nome dele fosse Sol, né? Ele era um pacote de potencial. E ainda assim, e mesmo assim, esta não é uma história feliz de Sansão. Eu vou contar sobre a tragédia dele, né? Ele passou de herói e agora de fracassado. Zero vencedor da vida. Ele foi desobediente, ele foi derrotado e a desgraça e destruição acabou com sua vida, né? Ele era ousado diante dos homens, dos filisteus, né? Mas fraco diante das mulheres. Ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas vivia para usar pestícios da carne. Ele foi chamado para declarar guerra aos inimigos de Deus, mas muitas vezes o encontramos confraternizado com os inimigos dele, né? E ele lutava batalhas do Senhor durante o dia e quebrava os mandamentos do Senhor à noite. Ele então só obedecia a Deus de manhã. Quando chegava à noite, ia para as festas. Como eu já disse, né, o nome dele era Sol, né? E que ele falava sobre luz, mas terminou sua vida em escuridão. Tendo seus olhos perfurados. Às vezes ele se elevava às alturas incríveis, mas também afundava em profundidades imensas. Se você tivesse dito a Sansão no início da sua vida, o que faria no final? Ele não teria ser julgado? O que você diria a Sansão, Maria? O que você diria a Sansão? O que você diria a Sansão quando ele começou a ser desobediente a Deus? No final da sua vida, você falaria que ia acontecer aquilo com ele? Olhos perfurados, ia chegar a sua morte? Então, isso nos lembra 3 pessoas em seu assento agora. É a pessoa que você é agora, aquela pessoa que você poderia ser para Deus e aquela pessoa que você poderia ser para o diabo. Eu vou falar sobre... 4 ou 5? Deixa eu ver. São 5 coisas que Sansão fez que deixou Deus muito triste, né? Ele desonrou seus pais. Vamos em Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Amém? 14. Versículo 14, capítulo 14, do 1 ao 3. Amém? Amém. Ó, lá em, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Desceu a Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, e tome-a, pois, por minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão já começou aí desobedecendo seus pais, né? Ele também tinha os pais deles piedosos, imploravam para que ele fizesse o certo, porém ele queria evitar e queria fazer o jugo desigual, como diz em 2 Coríntios capítulo 6. E uma corda de 3 dobras não é facilmente quebrado, como marido, esposa e Deus. Num casamento sempre tem que ter Deus ali para sustentar, porque se não tiver Deus, o casamento pode, infelizmente, acabar, né? Em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sansão ignorou os conselhos do pai e, mesmo assim, se casou com Dalila e futuramente morreu jovem, né? A segunda coisa que Sansão fez foi abandonar suas promessas. Ele violou o voto narizeu dele, né? Que era não beber vinho, não comer o fruto da videira e não matar encostar em corpos mortos. Quando você corre de Deus, você está indo para baixo, né? Não está indo. Lê a história de Jonas. Ele desceu uma vez até que Jesus foi no ouvido dele e mandou ele seguir o caminho, e ele continuou indo para o caminho errado até que veio a baleia, né? Baleia, peixe. E um peixe grande. Um peixe grande engoliu ele e ele entendeu que era para ele seguir o caminho de Jesus.
Pequenas coisas assim a gente acha que não vai fazer diferença na nossa vida. Mas eu vi que pequenas raposas podem acabar com as vinhas. Sabe o que é vinhas? Eu também esqueci o que era, mas tudo bem. São frutas, árvores grandes, frutas grandes. Ele pode acabar com as vinhas, pequenas raposas. E quando estamos apenas flertando com o pecado, isso a gente pode decair e sair dos caminhos de Jesus. Vamos para Juízes, capítulo 14. Continua ainda mesmo. Versículos 6 e 9 agora. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para lhe tomar, e apertando-se do caminho para ver... Meu Deus, eu estou cego. Para ver com o pôr do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Ele foi mais uma vez desobediente, né? Ele encostou no corpo de um animal morto. Ele estava mais uma vez violando os seus votos, seus direitos com o povo dele, né? Espera aí. Quanto mais a gente vai no pecado, quando está fazendo pecado, a gente fica cego. A gente vai ficando cego e Sansão foi cada vez ficando mais cego, porém ficou não só cego, tipo para enxergar. Os filisteus arrancaram os olhos dele. Ele ficou tão cego que a dor não consegue suportar. Acho que eu pulei. Espera aí. A terceira coisa que Sansão fez foi distorcer os seus propósitos. Versículo 10 e 14 agora. Descendo, pois, o seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Disse-lhes, pois Sansão, dar-vos-ei um enigma e decifrar-se nos 7 dias das bodas. Bodas? O declarades e descobrides e dar-vos em 30 camisas e 30 vestes festivais. E se não pudesses declarar, vos me darei a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma e decifrar para que ouçamos. Então lhe disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Este era o casamento de Sansão, né? Que ele queria, além de fazer o casamento com Dalila, né, que era uma filisteia, a maioria do povo que ele convidou para o casamento era filisteu também. E em Provérbios 13, versículo 20 diz, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será aflição. O enigma que ele deu foi baseado em sua experiência com o leão, que ele encontrou lá e encostou no corpo dele. Que não havia nenhuma maneira que eles soubessem a resposta do enigma. Então eles vão para sua esposa para levá-la a seduzir a Sansão, né? E desistir da resposta. Eles ameaçam nos versículos 15 e 16. Vamos ver. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuades o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para que vos apossades do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma e decifrar e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse, nem ao meu pai nem à minha mãe o declarei, e tu declares a ti? Sansão não tinha pena de nenhum filisteu, né? Como eu já disse que ele matou 1000 filisteus com a mandíbula de um jumento, porém ele não resistiu a uma mulher chorando. Que no versículo 17, ele disse a resposta. Ela chorava diante dele,
Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava-na, então ele declarou o enigma aos seus patrícios. E no versículo 14, nota que para Sansão, uma novilha para ele é insignificante. Mais importante ainda é que Sansão observa que está brincando com o inimigo. Ele não está lutando as batalhas de Deus, mas a sua própria. Ele começou a brincar com o inimigo, quando a gente começa a brincar com ele, ele vai entrando na nossa mente e vai fazendo a gente se desviar de Deus, né? Deus nos dá bons dons e habilidades, então não devemos nos prostituir e usá-las para propósitos errados, somente para Deus. A quarta coisa que Sansão fez foi, ele profanou sua pureza. Ele continuava piorando. O pecado leva a gente para longe e quer que você continue lá, né? O tempo que a gente planeja, e vai custar muito mais do que a gente planejava pagar do pecado. A gente vai pagando o pecado, a gente, não, só uma vez. Aí no outro dia a gente vai pecar de novo, a gente pede perdão, no outro dia faz de novo e continua recessivamente. E olhe como a história de Sansão vai ficando cada vez pior, né? Ele procura prostitutas agora. Ele procura prostitutas e não é difícil encontrar, né? Vamos no capítulo 16. Do ladinho, versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dita às gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-nos, pois e toda a noite esperaram, as escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperemos até o raiar do dia, então daremos o cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a traça as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olhou para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, e a qual se chamava Dalila. Em Provérbios, vamos para Provérbios agora. Em Provérbios, capítulo 5, fala sobre isso que Sansão fez, né? Se coabitar com prostitutas. Capítulo 5, versículos 3 ao 5. Amém? Diz assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoroso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Pois é, né, que Sansão, podendo se casar com a mulher do seu povo, foi procurar uma filisteia e, além disso, traiu com uma prostituta. Ele só estava decaindo, né? A quinta coisa que Sansão fez que desagradou a Deus foi, ele diluiu o seu poder. Agora ele estava sentado no salão de beleza dele, né? Dalila ali cortando seu belo cabelo. E Dalila tenta aprender o segredo da sua força, né? Ele brinca com ela, dizendo mentiras, dizendo, amarre com 7 cordas de nervos, teça as 7 tranças da minha cabeça com liços de teia. Observe que ele está se aproximando mais ainda da verdade, né? E o diabo a qualquer momento ia fazer a mente dele e falar a verdade, que era o cabelo a sua força. E finalmente, Sansão chega no momento que diz a verdade, e ele quebra a parte final do seu voto, que é tarde demais, né? E o verso mais triste é o versículo 20 de Juízes. Vamos voltar para Juízes. Juízes capítulo 16. O versículo 20 é um dos versos mais tristes que, quando eu estava preparando, eu vi que deu até pena de Sansão. Amém? E disse Dalila aos filisteus, disse Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado de seu sono.
disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque Sansão não saberia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão perdeu seu poder e ele não sabia que tinha perdido seu poder, né? Alguns aqui nem sequer sabem o quão frio a gente é por dentro, né? E a gente vai ficando mais longe de Deus lentamente. A gente vai ficando frio, vai esfriando na igreja, vai saindo e vamos ficando cada vez mais longe dele. E a grande lição do livro de Juízes, que fala sobre Sansão, é que Deus preferia perdoar do que nos julgar. Ao longo do caminho, Sansão cometeu erros, mas poderia ter feito as coisas corretamente e ser restaurado. Mas ele continuando no caminho do pecado. Aí no versículo 21 diz assim, ó: então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram em um moinho de cárcere. Ou seja, ele foi amarrado, teve os olhos arrancados e foi amarrado num cárcere de bronze. Como eu disse, né, Deus prefere perdoar do que julgar. E continuamos, temos esperança. E se a gente insistir em seu julgamento, ainda poderia haver uma grande vitória na tragédia de Sansão. Multidões poderiam ser salvas se passarmos por um poderoso julgamento. E Deus ainda pode obter uma grande vitória na nossa vida. Agora vamos ler o versículo 22 ao 30. Alguém poderia ler? Porque eu não estou enxergando nada. Veja como terminou a história de Sansão, né? Sansão nasceu com vários privilégios, né? E com dons, mas ele preferiu desobedecer a Deus, os seus pais e o seu povo. Que a gente não seja igual Sansão, né? A gente não seja desobediente, mas que os dons que Deus nos dá, usemos para a tua glória e teu nome. Amém.